E aí, atômicos, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produto, inovação e negócios, com especialização em desenvolvimento de projeto e professor universitário. Você já ouviu falar no Business Model? Mas que história é essa de Business Model para cá? O Canvas do Business Model, o modelo de negócio? Que história é essa? E para que serve o Business Model dentro do universo do design? Afinal, esse negócio aí de negócio não seria para, sei lá, gestor? Administrador? Por que eu, como designer, vou querer saber sobre isso? Então, vamos ficar até o final do vídeo aí para entender qual a importância dessa história aí toda para o nosso mercado, para a construção das marcas e, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, que isso é muito importante para a gente. Não esquece aí da joinha, aperta aí a joinha, aperta sininho para receber mais notificação e, se possível, aperte todas ali, né? Clique para todas as notificações, que a gente tem 3 vídeos semanais, né? Um falando sobre fabricação, esse de conceitos e teorias e na segunda-feira os do podcast, tá? Que é o melhor podcast falando sobre assunto de design aqui no Brasil, beleza? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Bom, galera, em julho de 2011 foi lançado um livro que chamava Business Model Generation. Esse Business Model Generation ele foi feito por muitas pessoas, mais de 150 pessoas fizeram um compilamento, um entendimento, entenderam como eles poderiam escrever um livro, escrever um modelo que pudesse exemplificar e mostrar de uma maneira muito simples, muito prática, gerando assim o que eles chamam um canvas, com 9 passagens, com 9 blocos, que poderia de alguma forma não só auxiliar, mas potencializar a criação de modelo de negócios. O mais legal desse canvas todo é que a gente pode dividir em 3 grandes macropartes. Inclusive, aqui no escritório, a gente tem um canvas que a gente desenvolveu, uma técnica que a gente desenvolveu em cima desses conceitos, adequando mais aos princípios do pensamento de projeto. Tá? Mas é legal, esses 3 pontos são as partes mais racionais, que podem ser encontradas do lado esquerdo desse canvas, as partes mais emocionais, que estão do lado direito, e embaixo, aquilo lá que todo industrial e todo mundo gosta de dizer, que é, tá bom, quanto eu vou pagar para isso aí e onde eu vou lucrar? Tá? Então, esses 9 campos, eles permeiam tudo isso. Tá? E a conexão entre esses 2 campos, eu acho também muito legal, que a conexão entre eles é a proposta de valor. E lembrando que proposta de valor, galera, não é quanto custa, tá bom? Isso aí está descrito depois ali pelo lado esquerdo. Proposta de valor está falando qual o significado. Por que você está botando a porra da empresa ou a sua ideia no mercado? Por que faz sentido? Qual é a proposta que ele vai trazer? Quais são os benefícios e atributos que ele vai trazer? Para que ele serve? Então, isso é uma coisa muito legal, porque conecta todos esses pontos de certa maneira. Aliás, de certa maneira, né? Até graficamente conecta, porque ele está bem no meio, e ele acaba aqui meio dividindo, e ele é o ponto onde você realmente tem uma conexão entre aquilo que é o ideal e aquilo que você vai materializar. Cara, ajuda muita coisa. Ao perguntar, mas isso é coisa de administrador, isso é coisa de gente que mexe com empresa, isso é coisa de outro lado, não deveria estar estudando isso. O design, ele quando vai pensar um projeto, um produto, uma ideia, um conceito, um app, um serviço e até mesmo o famoso UX, que eu odeio essa subdivisão, porque afinal todo designer faz UX. A questão é se você quer se especializar. Então não existe, existe o design e existe o design de UX. Não, todo design sabe UX, existe o cara que se especializou em UX. Tá? Como eu sou um designer que me especializou em produto. Tá? E eu falo, sou um designer de produto, tal, não sei o que lá. Eu sei que fica meio redundante isso, mas é que eu tenho uma crítica muito velada à questão de você separar tipo, o joio do trigo de uma maneira muito radical. Ou seja, parece que quem fez design não fez design de UX. E fez. Né? A experiência do usuário é a base. E é aí que a gente começa a construir a importância desse canvas, beleza? O canvas, como ele é dividido nessa parte, na hora que você vai criar qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa que eu tinha citado já anteriormente, é importante você entender para quem você cria. Um projeto, ele não é desenhado para você. E muito menos ele é desenhado para a empresa. Ele é desenhado para o cliente da empresa. Eu costumo dizer para o cliente do meu cliente, com as premissas e as lógicas e os conceitos que existem dentro da empresa. Se você não fizer esse produto muito bem feito,
o cliente vai parar de consumir. Quando ele para de consumir sobre qualquer hipótese, ou falar mal, ou consumir, ou alguma coisa assim, ou para de consumir, né? Você para de vender. Quando você para de vender, o que acontece? Sua receita despenca. E aí você tem um puta de um problema. Então, entender do business model é muito mais do que entender um negócio. Eu uso ele é muito importante para entender estratégia do negócio. Tem muitas empresas que usam e montam lá o Canvas e na hora que você observa, você percebe que o Canvas às vezes ele está um pouco fraco na parte de conceito. Isso acontece muito para pessoas que são pragmáticas. Ih, rapaz. Não, esse negócio de conceito a gente vê depois e vamos ver aqui quanto vai gastar, o que vai ser, como vai ser. E daí perde um pouco daquela história, tá, qual o valor que eu estou entregando? Tá? Esse perigo de você entender o valor que você está entregando é o perigo de repente, você não saber qual é o próximo passo, qual é o próximo projeto que você vai fazer, qual é o próximo produto que você vai colocar, qual é o próximo elemento que você vai propor para o seu cliente, ou vai propor para o mercado, tá? Melhor dizendo assim, vai propor para o mercado. Do mesmo jeito, os designers, aquilo lá que a gente até zoa, que chama de punhetação intelectual, eles são muito focados nessa parte aí direita, do conceito, a preparação, mas quem é esse cliente, que maneira ele é, como é que eu vou entregar valor, de que maneira eu vou transmitir isso, como vai ser, e acaba fugindo um pouco do lado pragmático, né? Ou seja, como é que eu coloco isso na estrutura? Então, às vezes cai para um lado, ou cai para outro. Por que eu falei especificamente do design? Porque eu vejo cair muito nisso, né? Eu vejo isso acontecer. Conceituar demais e às vezes não materializa essa ideia. Eu conceituei e alguém materializa. Não. Você tem o dever de saber pelo menos por onde vai a materialização disso. Materialização, lembre-se que de um produto, é transformar ele em real, é transformar ele em produtível. Do app, quais são os aplicativos, o back-office do seu app? Como é que vai funcionar esse front, tem o front-end e o back-end. Como é que vai funcionar esse back-end? Como é que vai ser isso daí? Eu não preciso saber programar, mas preciso saber o que precisa para entender como é que vai, né? Como é que funciona um serviço, de que maneira vão ser essas entregas de serviço, como é que vai ser o atendimento, de que maneira, quais são os pontos que vão tangenciar, vai ser por telefone, não vai ser por mensagem, como é que isso vai funcionar? Então, portanto, quando a gente olha de uma maneira mais ampla, você percebe que o seu trabalho de designer, realmente, de qualquer uma desses setores, está muito influenciado a como eu vou inserir ou colocar os elementos em cada um desses, nas empresas. Né? E entendendo uma fotografia dessa empresa, eu costumo chamar esse canvas aí de uma fotografia. Se você tira uma fotografia, se você prepara um canvas com a empresa que você está fazendo um trabalho, ou às vezes ela tem, ou você prepara um micro canvas, mesmo que seja só um en passant. O que é um en passant? Deixa eu ver mais ou menos aqui como é que o canvas, é isso aqui? Tá. Deixa eu colocar aqui como é que é o público, como é que ele se posicionam, qual o tipo de produto que eles têm, como é que eles lucram. E quando eu falo como é que eles lucram, às vezes elementos simples. Eles lucram, tipo Coca-Cola, vendendo refrigerante, vendendo na marca, fazendo tal coisa, um chaveirinho ali, promoção, tal. Isso tudo gera dinheiro, isso tudo gera oportunidade de negócios, tá? O que vai gerar um lucro para a empresa, tá? Muito mais do que o faturamento, o mais importante é o lucro da empresa, tá? Faturamento tanto faz. Tem gente que vai me matar aí, falar, como assim faturamento tanto faz? Cara, eu já vi empresas que faturam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, só que para faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, gastam 999 mil. Mas então quanto teve de lucro? Entendeu? Ou pior, gastam mais do que faturam, né? Então, eu faturei aí 10 milhões, legal, mas gastou 11 milhões. Né? Então, sempre para entender isso, por isso que eu falo que o mais importante não é o faturamento, quanto você passou de nota, tá? Porque eles falam isso porque é um número maior, né? Porque você vai falar às vezes de lucro, sei lá, você vai falar 1 milhão, vou ter que falar que eu faturei que eu tive de lucro meio milhão. Muito mais bonito é falar que eu faturei 1 milhão. Mentiroso! E na verdade o mais importante é o lucro que você tem. O faturamento é importante para entender como está a sua movimentação, beleza? Então, isso eu acho que é um ponto importante e os designers que acham que não são responsáveis por isso, é muito importante entender, porque é no faturamento e nessa diferença de lucro, faturamento, que você vai entender quanto custa botar o produto no mercado e quanto ele realmente está dando de payback, de retorno para a empresa. E para saber se o teu produto está lucrando ou não, se ele economizou ou não, se ele teve um impacto positivo. Né? Você pode, por exemplo, ter coisas assim, faturou 1 milhão esse ano, aí fez um trabalho com designer e tal, aí você vai ver o faturamento 1 milhão de novo. E aí, o designer não teve influência? Mas aí você vai ver o quanto ele teve de lucro.
Cara, de repente ele conseguiu, para 1 milhão ele gastou 800 mil e o designer lá trabalhando, ajustando a empresa tal, ele na verdade agora gastou 500 mil. Ou seja, ele teve tipo 300 mil de lucro a mais, entendeu? Porque ele não perdeu esse dinheiro, ele não teve que investir esse dinheiro, retornou para ele. Então isso que é muito louco, né? É entender essa lógica. Essa lógica é importante entender para quê? Na hora que você está botando o produto na prática, entender como é que você vai baixar custo. Melhorar a condição de trabalho do cara lá da ponta que está fazendo uma produção. Às vezes é isso. Reduzir componentes, melhorar a pegada de carbono e uma porrada de coisa. Então, o business model ele é importante para isso. Do lado direito, não precisa nem discutir muito com clientes, não, né? Não precisa nem discutir muito com designers. A gente está falando de proposta de valor, a gente está falando qual é o perfil do cliente, quando a gente cria personas e cria um monte de coisa. A gente está falando como é que a gente vai entregar isso, de que maneira vão ser tangenciados, quais vão ser os canais. Essas coisas, sem um, o outro não existe, né? Para o designer. Né? Porque a gente analisa isso para poder validar ou não um projeto. Mas, do outro lado, existe, quem são os parceiros-chave? Como é que eu vou estabelecer essa ponte com essa parceria-chave? Qual que vai ser o custo dessa história toda? De que maneira, quais são as pessoas que são responsáveis para que esse negócio rode efetivamente? Então, esses dois lados eles são importantíssimos. Eu costumo usar ele como um elemento base de análise, um elemento base de, às vezes, ponto de partida, quando a gente tem que fazer uma transformação muito maior para uma empresa do que simplesmente fazer um produto, o que hoje em dia eu acho que é errôneo, né? Você fala, sou um designer de produto, vou desenhar só produto, sou app, vou desenhar app. Não, você vai analisar tudo e falar, cara, será que é um app que essa empresa precisa? Será que é um novo produto? Às vezes você percebe que é mudar alguma coisinha. E aí eu caio na crítica do outro lado. Quer dizer, às vezes a gente muda uma coisinha e o cliente falou, mas eu queria que você fizesse uma cadeira nova, mas você não precisa fazer uma cadeira nova. Quanto você está economizando com isso? Né? E as empresas falam, mas eu vou te pagar a mesma coisa? É óbvio, talvez você tivesse que pagar até mais, porque afinal eu usei uma inteligência, uma análise, uma pesquisa muito aprofundada para ter certeza aonde você deve investir, aonde a empresa deve investir, para realmente continuar tendo relevância no mercado. Ele tem toda a razão. Por isso que eu falo muito sobre business model, por isso que é importante fazer isso. Inclusive, não percam que a gente tem um podcast. Eu vou pegar aqui o site, porque é muito importante a gente colocar aqui, que eu sempre inverto o nome, tá? O analista de modelo de negócios, tá? A gente entrevistou aqui o Daniel Pereira e foi muito legal. Ele mora hoje no Canadá, ele acho que é do Rio, né? Ele trabalhava aqui durante um tempo e percebeu que podia construir alguma forma e entregar alguma relevância do business model, ajudando outras empresas, outros negócios a fomentarem isso. Mas ele é bem focado nesse business model e mostrando como é que você monta essa estrutura, entendendo o cliente, entendendo um monte de coisa. Então, o site dele é bem legal, né? O analista do modelo de negócios, é bem legal, tá? Com o Daniel, achei legal pra caramba. E o nosso podcast está muito bacana com ele. É legal aí, dá uma ouvida. Tá aqui em cima aqui o cardzinho, ou aqui embaixo também está o link, né? Um dos dois você escolhe aí e é bem interessante. Beleza? Deu para entender por que é importante ter esse business model e por que eu gosto muito de falar nele, nos vídeos, nas coisas que eu falo, do jeito que eu falo. Ele é fundamental para a gente ter uma fotografia. Para, afinal, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, parar de ver um projeto só pelo produto único objeto. Você tem que ver sobre o contexto. Afinal, você está fazendo um projeto para a empresa e para as pessoas. Se você quer melhorar essa história, essa balela e essa encheção de saco que está, vamos ser mais ecológicos. Partir por ecológico, ser ecológico não é usar madeirinha, não é usar só coisa natural, tá bom? Partir para o ecológico é você pensar no ciclo, no design circular, é pensar na circularidade, na economia circular. Ou seja, se de um lado eu estou conseguindo economizar em, às vezes, uma produção, uma produtividade, reduzir custo, reduzir material, isso sim é design também, tá? E às vezes você não está criando nenhum produto, megalomaníaco. Você está melhorando, mas o produto em si, você olha e fala, a mudança desse produto para esse segundo, tá ok, tá bacana, tá interessante, não tá feia. Mas, cara, se você olha por dentro tudo aquilo que foi feito para gerar aquilo lá, e quanto aquilo lá está economizando para a empresa, inclusive em pegada de carbono, pegada hídrica, e um monte de coisa que está envolvida em tudo isso que a gente fala sobre sustentabilidade, é olhando o modelo de negócio como um todo, e esse quadro ajuda pra caramba a você entender o que é esse modelo de negócio.
Afinal, um designer é um projetista, é uma pessoa que projeta coisas melhores. E o Marcos Batista uma vez falou uma frase muito boa, que fazer inovação não é fazer o extraordinário, é fazer o ordinário de maneira muito bem feita. Ou seja, transformar o ordinário em extraordinário e não simplesmente criar o extraordinário. Entendeu a diferença? Uma coisa é você querer fazer o extraordinário. Outra coisa é você entender que aquele ordinário pode se transformar, porque é ali que está o segredo. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta o joinha aí para dar aquela ajuda para a gente. Pô, não custa nada apertar o joinha aí, tá? Aperta o sininho para receber mais notificação. Ouça nossos podcasts, tá? Que estão muito, muito, muito legais, com várias pessoas, inclusive o Marco Batista estava aí, o Daniel estava por aí, um monte de gente falando sobre várias áreas de atuação. E não esqueçam de continuar seguindo a gente nos Instagrams e no Facebook, no site, vai atrás da gente. Sim, a gente ainda tem Facebook porque a gente tem vários tipos de cliente quando a gente vai analisar, tá? Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.